Sejam bem-vindos ao podcast Futivista. Vamos aqui falar das seleções que avançaram nessa fase de grupo e agora vamos para a fase de 16avos, que é uma fase eliminatória. Sim, Fábio, 16avos, então o Copa do Mundo está ficando interessante para nossos países, porque nós ainda temos Espanha, claro, Holanda e Brasil. E quem você acha favorito, Fábio? A Espanha é que tem mais facilidade para avançar nessa fase agora, porém, tanto a Holanda quanto o Brasil também podem surpreender e conseguir sim ir para as oitavas de finais. Então vamos começar com Espanha, porque vamos Espanha, porque Espanha pode ser mais fácil, mas eles têm, vamos Espanha, eles têm problemas. Espanha, La Roja, sim, Espanha está jogando bem, terminamos o grupo, já está falando com nós, porque nós somos Espanha, nós somos Brasil, nós somos Holanda, mas por agora Espanha, infranqueables, aqui marca, assim sim, aqui todo mundo está feliz, na Espanha, porque a Espanha está nos 16avos, que palavra, e 16avos. E joga contra a Áustria, que sabemos agora. E então, Fábio, o que você acha de fase de grupo para a Espanha? Como foi que você está vendo? Bom, eu acredito que a Espanha não iniciou muito bem nessa fase de grupos dela, né? Deixou um pouco a desejar ali do que muitos esperavam ver do futebol da Espanha, mas a Espanha foi evoluindo, né, no decorrer das partidas. Né? Essa última partida contra a equipe do Uruguai foi uma partida difícil, um adversário um pouco mais complicado, né? Mas eu acredito que a Espanha contra a Áustria tem grande chance de avançar, sim, para as oitavas de finais. A Espanha tem muito mais time coletivamente e individualmente também do que a equipe da Áustria. Sim, isso é positivo de Espanha, mas eu já falei um pouco antes que a Espanha tem problemas, personalmente, meu favorito, Nico Williams, está lesionado, então muito provavelmente não vai jogar mais esta Copa do Mundo. Então, eu estou muito triste e também um pouco muito triste por Espanha, porque eu acho que eles não têm mais laterais. O que você acha, Fábio? Sim, a Espanha acabou perdendo, né? Teve infelizmente, o Nico Williams talvez não jogue mais durante essa Copa do Mundo. Né? A questão dos laterais também é algo que vai sim influenciar a Espanha, mas a Espanha, como eu disse antes, o coletivo dela ainda é muito forte e também tem a chave principal, que é a volta do Lamine Yamal, né? Ele já recuperado, né? Já mostrou aí nas últimas partidas que ele pode sim, né, ser aquele Lamine Yamal que todo mundo espera, né? Que todo mundo viu durante todo o ano de 2025, também parte do ano agora de 2026. Então, acredito que a Espanha ainda assim está muito forte, vem muito forte ainda para essa fase agora contra a equipe da Áustria. Eu não concordo muito, porque eu estou vendo uma coleção, mas às vezes a coleção, se você vai jogar totalmente diferente e eles são tal, dependente de jeito de jogar, então, sem Jeremy Pino, sem Nico Williams, vai estar ficando doido aí. Eu acho que a Luís de la Fuente vai jogar um pouco diferente e só concentrar em Yamal e Alex Baena, é um jogador mais diferente, não lateral. Então, ele já falou que vai jogar um pouco diferente. Então, eu acho que isso vai ser diferente não só para a Espanha, mas também para a Áustria. Eles vão jogar contra um outro tipo de Espanha, eu acho. Então, pode ser bom, pode ser não, mas tem risco. Então, Fábio, vamos já falar que você acha que você está muito positivo de Espanha, que você acha o resultado desse 16avos, último 32 países que temos. A Espanha vai ser entre os últimos 16? Eu acredito que sim, né? Como eu venho falando, por mais que tenha dificuldades, uma das responsabilidades do De La Fuente é encontrar uma maneira diferente de jogar sem as principais peças ali que ele estava tendo a oportunidade de treinar antes, né? Então, assim, acredito que a Espanha coletivamente é muito forte, então ele vai encontrar uma outra saída, uma outra maneira de jogar, né? De se adequar à equipe. E contra a equipe da Áustria, de novo, nos 11 contra 11 ali, mesmo tendo essas substituições, né, óbvias que vão ter que ser feitas por conta de contusões, a Espanha ainda sai na frente. Eu acredito que o resultado final, na minha opinião, vai ser um 3-1 para a Espanha, algo em torno disso ali. Não mais que isso. 3-1, 2-1, mas eu ficaria com 3-1 para a Espanha como resultado final contra a equipe da Áustria.
3-1, então nós já estamos 3-1, diferente, Espanha é pouco diferente, temos um pouco medo que não é mais o favorito do que antes, também porque os resultados 0-0 contra Cabo Verde, que é resultado, depois foi um show, espetáculo 4-1, 5 contra a Saudi Arabia e agora, recentemente 1-0 que já foi feito contra o Uruguai. Então, vai ser diferente. Eu acho contra a Áustria um pouco mais dificuldade, mas Jamal vai fazer a diferença esta vez. 1-0 a Espanha. 1-0. Notamos também. Então, estamos felizes. Já temos a Espanha. Vamos ver se também teremos Brasil e Holanda. Mas primeiro, Brasil! Brasil, aqui. Brasil, estamos vendo o começo de jogo bonito no Copa do Mundo do Brasil. Brasil. Estou muito animado de Brasil, espero que você também, Fábio. Não, fase de grupos, como foi para o Brasil e seu jogador favorito, ou não? Vinícius Júnior. Sim, o Brasil acabou que me surpreendeu, né? Na verdade, eu iniciei essa Copa do Mundo muito negativamente, mas a minha opinião mudou no decorrer das partidas ali, né? O início muito nervoso, muito difícil contra a equipe de Marrocos, principalmente nos primeiros 20 minutos ali, a seleção estava muito ansiosa, né? Porém, depois daquela parada para hidratação, da parada técnica, a seleção voltou um pouco diferente, começou a entrar mais na partida, né? Conseguiu o empate, e no decorrer das outras partidas também, né? Foi muito bem contra o Haiti e contra a Escócia também. O destaque principal aí para Vinícius Júnior. Acredito que a seleção brasileira tem tudo para avançar de fase. Tudo. Então, o 300 graus de diferente agora o nosso Fábio. Fábio falou em ponto de vista outros que estão não muito positivos sobre Vinícius. Nunca jogou e que 3 goles, assistências. Vinícius ouviu você e pensou, eu vou provar outro jeito. Então, você vai pedir desculpas, Fábio? Sim, devo pedir desculpas aí para o Vinícius Júnior, com certeza. Eu acredito que com o tempo, agora também o que está acontecendo? O técnico Carlos Ancelotti está tendo tempo suficiente para treinar a equipe, né? Então, com isso, ele está conseguindo trazer o Vinícius Júnior, que a gente costumava ver no Real Madrid, né, junto com o Carlos Ancelotti, para a seleção brasileira. Acho que ele nunca teve uma sequência tão boa assim, como ele está tendo agora com o Carlos Ancelotti, já tem 4 gols na competição, realmente vem sendo um dos destaques, né? A galera critica muito o Vinícius Júnior, mas vale lembrar que desde a última Copa de 2022, ele tem feito, né, gols e participação. Parece que em 11 gols, os últimos 11 gols da seleção brasileira, ele teve 10 participações, ou fazendo gol ou dando assistência. Então, o Vinícius Júnior realmente merece meu pedido de desculpas e vem sendo um dos destaques da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Sim, então muito positivo agora, Fábio Silva. Eu ainda não estou tão positivo, porque ainda falta um pouco. Vinícius agora está chegando os 16 avos, depois tem mais octavos e quartos e tudo, e nesses partidos tem que chegar o verdadeiro Vinícius, eu acho. Eu acho também a Haiti, normalmente vocês, desculpa, mas a Haiti deve que ser 5-6-0, como a Holanda fez com Suécia, 5-1. Um partido assim, então falta ainda um pouco de, não sei, convencido e não estou convencido demais. Eu ainda escolho provavelmente Holanda e Espanha antes de Brasil, mas se você está vendo, Fábio, que Brasil tem esse jeito de talentos para crescer nesse torneio? Sim, eu acredito que o Brasil tem potencial para crescer no torneio, porque o Brasil vem evoluindo na competição, né, durante as partidas, né? Como você falou, contra o Haiti, por exemplo, foi 3-0, poderia ter sido 5-0, 6-0, mas a seleção brasileira falta um pouco disso, talvez um pouco mais de agressividade, querer mais, né? Porque no segundo tempo foi bem claro que a seleção tirou um pouco do pé do acelerador, né? Para poder diminuir, cadenciar um pouco mais a partida, talvez descansar mais os jogadores para a partida seguinte, que foi contra a Escócia. Mas poderia facilmente ter sido 5-0, 6-0 aquela partida ali. Acho que a seleção quis cadenciar aquela partida para poder preservar um pouco mais os jogadores. Mas para essa próxima partida agora contra o Japão, pela 16 avos, vai ser um sarrafo mais elevado, né? Um nível mais acima. Então acho que a seleção brasileira vai ter que se descobrir um pouco mais ali, vai ter que mostrar um algo a mais que ainda não mostrou nessa fase de grupos para poder superar a boa equipe da seleção do Japão. Então, temos também o Neymar, que voltou. Neymar, que por um lado é muito divertido, muito bom, um jogador ótimo, fora desse nível, mas também ele pode ser um perigoso como o Ronaldo está para Portugal. Sim, eu acredito que o Neymar, assim,
Ele ainda está recuperando a forma física, né? É bem claro que ele está sem ritmo de jogo ainda, mas é um jogador que, você observar na partida contra a Escócia, o pouquinho que ele entrou, ele já chama um pouco da atenção, né? Os jogadores já passam a temer um pouco dele, né? Porque, querendo ou não, o adversário, quem está do outro lado, sabe que é o Neymar que está ali. Ah, tá com 34 anos, não é mais o mesmo Neymar de 10 anos atrás? Não é. Mas ainda assim é o Neymar, né? Então ele traz essa responsabilidade um pouco para ele e os outros jogadores conseguem jogar um pouco mais levemente, sabe? Sem muita responsabilidade, porque sabe que o Neymar pode criar a qualquer momento uma situação de perigo. Né? Já nesse jogo contra a Escócia, ele perdeu algumas bolas, mas ele também criou algumas boas oportunidades em pouco tempo que ele teve dentro de campo. Então pode ser sim, quem sabe, uma boa arma aí para o Carlos Ancelotti estar utilizando no segundo tempo contra a equipe do Japão, dependendo de como é que vai estar o ritmo da partida. E sim, então o Brasil joga contra o Japão e não muito né, tempo atrás, bem recentemente, o Brasil perdeu de Japão. Por que esta vez vai ser diferente, Fábio? O Brasil jogou contra o Japão no amistoso em outubro do ano passado e perdeu de virada de 3-2 quando estava vencendo por 2-0. Então, assim, o Brasil naquela partida, mesmo sendo o mesmo Japão, né, uma seleção bem parecida com a seleção de hoje, estava fazendo uma boa partida, né, até tomar o gol de empate e tomar a virada. Porém, não sei se você recorda, mas teve duas falhas ali que foram cruciais para o resultado final. O Fabrício Bruno falhou muito feio, o zagueiro, depois daquilo não foi mais convocado pelo técnico Carlos Ancelotti, entregou um gol e o goleiro também, que é o goleiro do Corinthians, né? Também entregou um dos gols também, e com isso a equipe do Japão acabou vencendo pela primeira vez na história a equipe do Brasil. Foi a primeira vitória japonesa contra a equipe da seleção brasileira, mas eu acho que amanhã até isso também vai ser levado em consideração nessa partida contra a equipe do Japão, e a seleção pode sim surpreender. A equipe do Japão, mais uma vez, é muito forte coletivamente, sabem o que fazer com a bola, sabem o que fazer quando estão em desvantagem no placar também, mas mesmo assim eu acho que o Carlos Ancelotti vai estar estudando muito a maneira de jogar da equipe do Japão para poder não ser surpreendido mais uma vez, né, e com isso conseguir essa vitória e avançar para a fase de oitavas de finais da Copa do Mundo. Ah, muito positivo, nosso Fábio. Então você não está vendo nenhum problema aqui? Eu acho que vamos ter problemas. Eu acho que não vai ser uma partida fácil, né? Não vai ser fácil como foi contra o Haiti, né? Contra a Escócia, pensávamos que teríamos um pouco mais de dificuldade, porém a Escócia acabou fazendo um jogo que para o Brasil é muito favorável, né? O Brasil do Carlos Ancelotti, ele meio que dá a bola para o adversário, né? E joga muito em transição rápida, né? Em contra-ataques, aproveitando a velocidade do Vinícius Júnior, agora também do Ryan, né? Que entrou no lugar do Rafinha. Eu acho que com a seleção do Japão a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, porque eles jogam um futebol coletivo muito bom. Né? Eles têm algumas peças individuais boas também, porém o coletivo do Japão é muito forte. E isso vai trazer um grau de dificuldade a mais para o Brasil. Mas eu acredito que o Brasil, com o futebol que vem apresentando agora, se conseguir se posturar bem no meio de campo, protegendo bem a zaga, como fez nas últimas duas partidas, eu acredito que essa transição rápida aqui brasileira pode surpreender a equipe do Japão, e com isso a gente pode ter uma arma muito forte para poder furar essa defesa do Japão e sair com a vitória. Mas vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil. Das três partidas que o Brasil teve até agora, com certeza, sem nenhuma dúvida, essa vai ser a partida mais difícil da seleção brasileira. Claro, por isso é a próxima ronda e Japão é Holanda, que eu poderia já te avisar, porque a Holanda jogou contra o Japão e teve muita dificuldade, afinal quase ganhou, mas foi 2-2 no extra, nos últimos minutos. Então, eu acho que vai ser um pouco, vamos ver, eu vou falar primeiro o resultado desse partido, porque o Brasil vai ter problemas, Japão vai ser difícil, pode ser até o extra tempo, mas no final, o Brasil vai ganhar 2-1 de Japão. Então, agora o resultado de Fábio, nosso experto, de conhecedor de futebol brasileiro. Eu também estou no 2-1. Eu acredito que vai ser uma partida difícil. Pode ser também que realmente acabe indo para um extra tempo ali, né? Mas para prorrogação. Porém, eu acredito que o Brasil no final vai sair vencedor da partida. Estou bastante confiante, com muita dificuldade, de novo, não vai ser fácil. Mas eu acredito também num 2-1 para a equipe brasileira ali. O Brasil, infelizmente, contra equipes que conseguem se posturar melhor dentro de campo, acaba sempre tomando um gol ou outro, né? Na última partida contra a Escócia, né, o Alisson foi muito bem, conseguiu ali fazer duas grandes defesas, evitando, né, que o Brasil tomasse um gol. Contra o Haiti não dá para contar muito, a equipe muito fraca, né, em comparação a outras equipes. Então o Brasil, pô, mais que obrigação de sair contra o Haiti sem tomar nenhum gol, porém contra a equipe japonesa a história vai ser um pouco diferente. Eu acredito que o resultado final vai ser 2-1 para o Brasil, bem apertado ali, bem difícil, mas o Brasil saindo sim vencedor dessa partida. 2-1, notamos 2-1 outra vez. Então, o seu favorito vai jogar, vai marcar 2 gols? Ou não? Vinícius ou não? Fala. Contamos muito com o Vinícius Júnior mais uma vez, né? Eu que vinha muito negativo com ele, como falei anteriormente,
mudei completamente, peço desculpas a ele mais uma vez. Eu acho que o Vinícius Júnior vai marcar mais uma vez, vai criar situações de gols para a seleção brasileira. A seleção precisa aproveitar, né, esse ímpeto do Vinícius, essa Uhum. fase do Vinícius agora na Copa do Mundo, está inspirado, né, está jogando solto, jogando leve. Né, então, acredito que o Brasil pode contar sim com o Vinícius Júnior marcando gols e, quem sabe, também dando assistência aí para outros gols da seleção brasileira. Podemos sim contar muito com o Vinícius Júnior nessa partida. Então, não, eu não quero. Pode ser, eu quero que você fala que vai ser os goleadores nessa partida. Bom, para mim, quem vai marcar gols, então, serão 2 gols, né, 2-1, um gol de Vinícius Júnior e outro gol, vamos dizer aqui, outro gol vai ser do Ryan. Ryan vai estrear com gol, estrear não na Copa do Mundo, mas vai estrear com seu primeiro gol em Copas do Mundo contra a equipe do Japão. Vinícius Júnior e Ryan. Então também uma assistência de Vinícius. Então eu vou agora falar esse jogador de Japão, e Ayase Ueda. Então, agora sabemos que o Brasil vai ser também como a Espanha. Já temos a Espanha nos últimos 16 países. Também a Espanha pode ser que vai jogar contra Portugal. Vamos ver. E Brasil vai jogar depois. Qual time vai ser próximo? Vamos rapidinho. Que são as opções? Brasil pode ser Costa do Marfim ou Noruega. Caso avance, né? Se ultrapassar, né, Vamos. superar a seleção do Vamos, Japão. Erling Haaland. Brasil contra Erling Haaland. Vamos ver se o Marquinhos e os outros jogadores estão defendendo bem. E pode ser que vamos ver um partidaço. Mas primeiro, claro, primeiro o Japão. Não underestimar esse partido. Então, vamos ver. Você quer saber mais? Porque falamos sobre Espanha e Brasil. Falta um, não? Sim, falta agora a seleção da Holanda. Vamos falar aí da Holanda, da máquina holandesa, né, da laranja. Holanda classificada, então, para essa fase de 16 avos agora. Emerson, o que você acha? Como vai ser a Holanda? Como a Holanda se portou também nessa fase de grupos? Quais são as expectativas do torcedor holandês para essa nova fase da Holanda agora? Sim, a Holanda está muito positivo, muito melhor que achamos antes. Tivemos alguns partidos difíceis e chegamos aí na Copa do Mundo com um pouco de medo de Japão, por exemplo, de próximo oponente de Brasil. E Japão foi já um partido positivo, perto de ganhar, e no final 2-2, e o Ronald Koeman, o técnico, estava muito feliz com esse resultado, apesar de perder, de empatar nos últimos minutos, que a Holanda não empatou, mas Japão, então, é positivo. É um pouco estranho que na Holanda não estava muito positivo, mas depois, 5-1, e Kim chegou, Kim entrou, Brian Brobby, eu já avisei um pouco antes, que eu falei, vai um pouco mais, não vai jogar com Memphis Depay, vai jogar com mais um Forza, Brian Brobby, sempre um jogador muito diferente, temporada muito bem com Sunderland na Premier League. Então, ele chegou, marcou 2 gols e 5-1, e depois outro gol também no último partido, que a Holanda ganhou 3-1 de Tunísia. Então, a Holanda ganhou o grupo com 7 pontos e vai jogar nos 16 avos. E todo mundo está, de repente, pensando que pode acontecer aqui, que a Holanda pode ser um favorito, sim ou não. O próximo partido será contra Marrocos, então você, como brasileiro, pode falar muito sobre isso. O Brasil jogou contra Marrocos, mas por agora estamos muito felizes e pensando que nós podemos passar por Marrocos. Sim, sim, muito interessante. O Brasil jogou sim contra a equipe do Marrocos, uma equipe muito difícil. Eu acredito que a Holanda vai ter também alguma dificuldade contra a equipe do Marrocos, que é uma equipe coletivamente muito forte, muito bem postada, e tem algumas peças ali que realmente, como o Hakimi, por exemplo, que individualmente fazem a diferença. Emmett, eu percebi no grupo da Holanda que ficou uma briga ali entre Holanda e Japão, na briga pelo primeiro lugar, né? E pelo segundo lugar também. Teria a possibilidade, dependendo do resultado, entre Holanda e Japão, acabou sendo empate, da Holanda pegar a equipe brasileira nessa fase de 16 avos. Qual é o pensamento do holandês assim quanto a isso? Caso a Holanda fosse enfrentar o Brasil, eu vi que o Van Dijk meio que agradeceu assim por não ter enfrentado a equipe brasileira, que é uma equipe sempre muito forte. Qual a sua opinião quanto a isso? Eu acho que nos jogadores, sim, e o técnico também estava muito feliz de encontrar Marrocos, mas também por uma parte que Marrocos tem uma ligação com a Holanda muito mais forte que com o Brasil.
não por passado ou por algo, eu amo o Brasil, porque eu sou meio brasileiro quase. Então, mas na Holanda tem muitos marroquinos, gente de Marrocos, Holanda e Marrocos é bem ligado, muitos marroquinos jogam na Holanda, no Eredivisie, então por isso eles conhecem muito bem, então eles preferem Marrocos. E não só por ganhar, porque eles, na Holanda, eles pensavam muito, gente, vamos ficar número 2 porque nós queremos jogar contra o Brasil e não contra o Marrocos, porque eles têm um pouco mais medo de Marrocos. E que pode acontecer? Porque se nós perdemos, de repente, podemos perder, isso é futebol, isso nós podemos ouvir por muito tempo de marroquinos, e os brasileiros são um pouco mais calmos sobre isso, porque os brasileiros já estão pensando sobre o final mais. Então, por um lado é muito, muito bom de ter Marrocos e não de Brasil, por outro lado, gente que mora na Holanda, pode ser que eles preferem Brasil, em vez de sobre a qualidade de equipe também. Entendi, interessante. E contra essa equipe do Marrocos, qual a expectativa da seleção da Holanda? Como você vê? A seleção pode superar? Vai ser um jogo difícil? Pode ter, de repente, uma prorrogação, um extra tempo nisso ou não? Pode ser decidido nos pênaltis? Parece que são duas seleções que jogam coletivamente muito bem, né? A Holanda deu uma crescente aí nessa fase de grupos, né? Pode ser que surpreenda um pouco a equipe do Marrocos. Mas qual é a sua opinião, assim? Como vai ser essa partida e qual a expectativa? Quais são as chances da Holanda passar Marrocos e avançar para as oitavas de finais? Pergunta elaborada e o resultado para mim vai ser difícil, mas eu acho que agora tenho muito mais. Antes eu falei, se a Holanda vai chegar desses 6 avos contra Brasil e Marrocos, em ambos casos vai ser 60% do lado de Brasil e Marrocos, e nessa vez Marrocos, e 40% para a Holanda. E agora penso um pouco mais, mais igual. Eu acho que 50-50 pode ser até mais, um pouco mais para a Holanda agora, porque a Holanda tem uma forma, a Marrocos teve dificuldade até com a Haiti, 2 gols contra a Holanda também tem gols contra. Então, eu prefiro se seria um goleado, um partido com muitos gols, mas eu acho que no final a experiência e tudo pode ser que a Holanda vai chegar até o fim, mas vai ser muito difícil, sim. É muito interessante. Então eu vou com pênaltis esta vez. E eu acho que Verbruggen, ele já mostrou no passado que ele sabe, também de Marrocos, mas tá bom. Agora vamos olhar na parte de Holanda, que a Holanda vai ganhar com pênaltis. E vai ser, vamos ver, com muitos gols, 2-2 no total. Então, sim, isso que eu acho. Mas sim, vai ser muito interessante. E também vai ser festa. Eu espero que vai ficar festa entre os holandeses e os marroquinos na Holanda, porque vai ser nas pantalhas grandes e tudo, ou também nos televisores pequenos, porque pantalhas eu acho que eles não podem por ayuntamiento e essas coisas, prefeitos e tudo. Mas tá bom, secretamente nos bares e tudo, todo mundo se olhando juntos como os marroquinos. Então espero que vai ficar bom. E que, com penaltis que todo mundo está feliz que pelo menos ninguém ganhou com 3-4-0. Então, vamos fazer uma festa de futebol. Ah, interessante. As pantalhas que você disse são os telões que vão ser espalhados pela Holanda, seria isso, né? Os torcedores poderem A assistir Holanda não tem bares. direitos por isso, porque com política e tudo, então na Espanha, provavelmente, e no Brasil, você pode fazer o que você quiser e assistir, olhar onde você quiser, mas não, na Holanda não, tudo muito estricto, então todo mundo está segredo nos bares e tudo, com os amigos e com os marroquinos, holandeses, então. Mas vamos ver, vai ser problemas Espanha, problemas Brasil, mas pode ser o mais problemas para Holanda, porque Holanda, Marrocos, muitos lados, partido cheio de problemas, mas também muito emocionante. Então, acho pode ser o partido mais interessante. Então, vamos ver, porque na Europa a gente tem que acordar cedo, ficar acordado. Eu acho que eu vou fazer o último, ficar acordado, porque primeiro à noite temos Brasil, segunda-feira à noite temos Brasil, e na noite à terça-feira, 3 da madrugada, temos Holanda contra contra Marrocos, claro, e 2-2, e então extra tempo, então podemos ficar acordado por muito tempo.
E quinta-feira à noite, às 9, temos a Espanha. Então, depois temos que alguns dias para recuperar e depois assistir Espanha-Áustria. Nós já temos, sabemos os resultados desses partidos. Falta só, só quero saber se o resultado de Holanda, o que você acha, Fábio? O resultado de Holanda-Marrocos. Bom, na minha opinião, eu gostaria muito também que fosse, né, 2-2, pênalti, extra tempo, porque quando não é a seleção do nosso país, é mais confortável para a gente assistir, né, com Para você, esse nervosismo. Sim, é um nervosismo muito grande, né? Penalidades, Copa do Mundo, adrenalina lá em cima. Mas, na minha opinião, vai ser 3-2 para a equipe da Holanda. Vai ser um 2-2 até o 3-2. segundo gols, porém a Holanda vai vencer com 3 gols. Eu diria ali, não sei, 2 gols do Gakpo e um gol do Memphis Depay. Vai entrar no segundo tempo ali, aos 30 minutos do segundo tempo, vai fazer um golzinho. Quem sabe o gol da vitória, o terceiro gol da Holanda, dando essa vitória para a Holanda em 3-2 resultado final. Então, ótimo. Então, vamos fazer bem aqui e vamos falar sobre mais sobre essa partida, porque então significa que vai ser muitos. Você acha que é 90 minutos, 3-2? Enquanto, sim? Sim, 3-2. Oh. sim. Nos 90 minutos. Nos 90 minutos vai ser 3-2. Pronto, não vai ter extra tempo, não. Seria interessante ter, claro, mas eu acho que não. Acho que vai, dentro dos 90 minutos, a Holanda vai finalizar a partida em 3-2. Então, aqui já chegou laranja, como você está vendo agora. Laranja, Holanda. Então, 3-2. 3-2. 2-2, eu vou falar. Então, Marrocos, Saibari, ele é muito bom. Ele vai jogar, marcar um gol. Vou primeiro falar sobre os marroquinos. E Mazraoui também, porque eles são os jogadores que têm mais ligação com a Holanda, têm mais vontade. Então, Mazraoui e Sabari, mas a Holanda vai ter também 2 gols, claro, antes de penaltis, e de Brobbey, claro, e de Cody Gakpo. E Gakpo tem um pouco notícias tristes porque ele perdeu o filho dele, que estava acabado de nascer, antes de nascer, então, triste notícias para ele e eu espero que isso ajude a ele no processo de também com a esposa dele e tudo, que tudo vai ser bom, mas isso então 2-2 e pode ser que Gakpo vai fazer o pênalti decisivo, então vamos esperar, nós vamos torcer todo mundo, não? E falta só assistir e depois falar e conversar. E pode ser que nós vamos ao vivo, vamos fazer com Fuji Vista Podcast, mas segue no Spotify, no YouTube, a todos os lados e canais. E escreve, like e coloca, faz de tudo, Fábio, você também, não? Sim, é isso aí. Se inscrevam, galera, comentem, né? Coloquem aí nos comentários aí o que vocês gostariam de que a gente viesse estar discutindo também a respeito das 3 seleções, da Holanda, Brasil e Espanha. Né? Curtam, se inscrevam, que é bastante importante aí para poder estar ajudando a gente a continuar crescendo aí com o Futivista. Futivista e vamos assistir e vamos olhar e notar tudo para falar próxima vez sobre a Copa do Mundo. Tchau, Fábio. Nos vemos. Tchau, tchau, pessoal. Nos vemos aí. Até a próxima. Obrigado.